Olá pessoal, tudo bem? Então, na última aula nós vimos a parte teórica do ajustamento de curvas e métodos mínimos quadrados. Hoje nós veremos um exemplo de como resolver esses cálculos. Então, lembrando que esse estudo é feito quando nós realizamos uma pesquisa de duas variáveis numa mesma amostra da população. Então, pensando lá no mesmo conjunto de pessoas, eu pesquisei duas variáveis, por exemplo, peso e estatura. Então, aqui eu pesquisei as variáveis x e y. Então, a x eu obtive esses resultados, 5, 8, 7, 10, 6, 7, 9, 3, 8 e 2, e a y esses resultados. Então, nós vamos começar os cálculos. Então, primeiro eu montei uma tabela com os resultados de x e y. Então, observem aqui os resultados de x, aqui os resultados de y. E eu quero achar a equação de uma reta que relaciona essas duas variáveis, a variável x e y. Então, eu preciso do valor de A e B, o coeficiente angular e linear dessa reta. Então, esses valores de A e B eu obtenho por estas fórmulas. Então, observe que na fórmula eu preciso do N. O que é o N? É o número de termos. Então, observem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Então, o N é 10. A soma de x e y. O que é x e y? É o x vezes o y. Então, eu tive que fazer lá 5 vezes 6, 30, 8 vezes 9, 72, todos os produtos, e eu preciso da soma deles. Daí, a soma de x. Aqui é a soma de todos os valores de x dado no exercício, deu 65. Vezes a soma de y. A soma de y também, todos os valores, a soma de todos os valores de y. Aqui, por uma coincidência, acabou dando 65 também, mas foi coincidência. E no denominador eu preciso do n vezes o x ao quadrado. O que é o x ao quadrado? Eu coloquei aqui como x2, é o x elevado a 2, ou x vezes x. Então, 5 vezes 5, 8 vezes 8, e eu preciso da soma desses termos, deu 481. Menos a soma do x, que é o 65 ao quadrado. Então, calculando lá o A. Então, o n deu 10, a soma de x e y, 473. Então, eu tenho que fazer 10 vezes 473, menos a soma de x, que é 65, vezes a soma de y, que também é 65. Multiplica o 65 pelo 65, 10 pelo 473 e diminui esses dois resultados. Vai dar o numerador. Depois, no denominador, o 10 vezes a soma do x ao quadrado, que é 481, menos a soma do x, que é 65, ao quadrado, ou seja, 65 vezes 65. Da mesma forma, multiplica antes e depois diminui os dois resultados. E finalmente divide. Quem está por fazer cálculo no Excel, lembra de colocar o parênteses lá do numerador dividido pelo parênteses do denominador. Então, eu vou ter o resultado A. Então, o que é esse A? É o coeficiente angular da reta. Então, aqui seria y igual a 0,86x mais b. Como que calculo b? Então, nós temos essa fórmula que é bem parecida. Então, o denominador é o mesmo. Observe que se você fez o cálculo algébrico no papel, lá, anotou os resultados, você tem esse denominador, no b você só vai aproveitá-lo. E no numerador, você vai anotar lá a soma do y, que é 65, vezes a soma do x ao quadrado, 481, multiplicar os dois resultados, e ali, soma do x, 65, soma de x e y, 473. Multiplique os dois resultados também, diminui. Depois, no final, divide esse resultado que eu tenho pelo denominador, que é o mesmo do A, e obtenho o resultado do B. Aqui deu 0,888, a dízima periódica com o período 8. Então, como que ficou a equação da reta? Com 0,86x mais 0,88. Lembrando, para que serve essa equação? Ela serve para você estimar para um valor que você não conhece, por isso que a análise de regressão é estimativa. Porque, observem, na minha tabela aqui, eu não tenho, por exemplo, o valor de x4. Se eu quisesse saber qual é o y quando x é 4, por exemplo, se fossem vendas em meses, qual seriam as vendas em abril? Como que eu faço para obter? Eu substituo no lugar do x o valor desejado, por exemplo, 4. Eu quero saber qual que é o y quando x é 4. Como que eu faço? Então, eu faço o A, que é 0,86, vezes o x, que é 4,
mais o B, que é o 0,88. Então, ficaria 0,86 vezes 4 mais 0,88. Esse forneceria o valor do B estimado, que é o B que eu não conheço aqui. O valor do Y estimado, desculpa. O Y que eu não conheço. Por exemplo, o Y quando x é 4. Então, isso é fazer uma análise de regressão ou uma estimativa, pelo método dos mínimos quadrados. Só que detalhe, aqui nós já saímos calculando o A e o B. O interessante é saber se realmente existe relação entre eles. Aqui nós fizemos porque já havia sido feito o diagrama de dispersão e nós vimos que esses pontinhos estão mais ou menos alinhados a uma reta. Mas supondo que eu não tivesse construído esse gráfico, como que eu saberia se esses pontos realmente estão alinhados, se tem sentido eu achar a equação de uma reta? Eu teria que antes calcular o coeficiente de correlação linear. Como que calcula? Por essa fórmula aqui, a fórmula de Pearson, do coeficiente de correlação. Deixa eu ver, está aqui. Então, nessa fórmula aqui. Então, observe que nessa fórmula, o n soma de x, y, menos soma de x, soma de y, é o mesmo numerador do A, lá da fórmula do A. E esse termo aqui dentro da raiz, n soma de x ao quadrado menos soma de x ao quadrado, é o mesmo denominador que nós calculamos lá no A e no B, que é o mesmo. Então, quando eu faço o cálculo, de repente em um trabalho, um exercício que você não está usando o Excel, que você está fazendo à mão, você acaba aproveitando os resultados, e isso facilita bastante. Então, aqui o único resultado novo que eu vou precisar é a soma do y ao quadrado e a soma do y vezes ele mesmo. Então, eu não calculei inicialmente a soma do y ao quadrado, então eu vou calcular uma coluna a mais. O que é o y ao quadrado? Y vezes y. Então, eu fiz aqui o 6 vezes 6, que é 36, 9 vezes 9, que é 81, e calculei a soma, deu 475. Então, esse coeficiente de correlação, aqui eu precisei digitar a fórmula novamente. Se eu tivesse feito o cálculo algebricamente no papel, eu já anotava os resultados aqui do numerador e do primeiro item da raiz. Só precisaria calcular aqui o segundo para multiplicar, extrair a raiz e dividir. Então, fazendo aqui o cálculo. Então, ficou o numerador, que é o n, 10, a soma de x e y, que é 473, a soma de x, 65, a soma de y também 65. Lembra que multiplica antes, diminui, anota o resultado, é o numerador. Daí, aqui dentro da raiz, vejam que tem um produto, 2 colchetes. Então, primeiro eu vou calcular esse primeiro colchete. N, que é 10, soma do x ao quadrado, 481, menos a soma do x, que é 65, ao quadrado. Multiplica aqui, calcula o quadrado, diminui e anota esse resultado, é o primeiro termo da raiz. E, finalmente, o último, o n, que é 10, soma do y ao quadrado, que foi o resultado novo, 475, menos a soma do y, que é 65 ao quadrado. Calcula os produtos, o quadrado, diminui. Daí, depois, eu multiplico esses dois resultados, extraio a raiz e, finalmente, divido aquele valor que eu tinha do numerador por esse produto. Quem optar por fazer pelo Excel, tem que lembrar de colocar 2 parênteses aqui. Parênteses da raiz, daí o primeiro parênteses que é do número dessa primeira parte em x e o outro do y. Aí eu vou ter o coeficiente de correlação, observe, deu 0,91. O que esse 0,9 arredondando indica? Que os pontos estão bem próximos de uma reta. Lembrando que o coeficiente de correlação, ele é um número que varia entre menos 1 e 1. Então, quando é negativo, de 0 a menos 1, significa que a reta é decrescente, os pontinhos estão alinhando-se de um formato de uma reta decrescente. E quando varia de 0 a 1, significa que a reta é crescente. Quanto mais próximo de 0, mais espalhados estão os pontinhos. Quanto mais próximo de 1, mais próximo da reta estão os pontos. Então, observe que os pontos aqui estão todos bem próximos da reta. Um ou outro que ficou um pouquinho mais por baixo, um pouquinho mais para cima, mas eles estão bem próximos. Então, por isso que ficou bem próximo de 1 o resultado do coeficiente. Então, esse coeficiente, ele tem o mesmo objetivo do diagrama de dispersão. Só que ao invés de eu fazer o gráfico e ver se os pontinhos estão alinhados, eu calculo ele. Dá um resultado próximo de 1, significa que os pontos estão alinhados.
de próximo de zero significa que estão muito esparramados e aí não tem sentido calcular esse A e B. Então, geralmente, nós começamos o exercício calculando o coeficiente de correlação, verificando se existe a possibilidade de associar esses pontos a uma reta. Depois de feito isso, o que nós temos que verificar? O erro padrão, ou seja, verificar a qualidade dessa nossa estimativa. Eu tenho duas fórmulas, assim como na variância. Eu posso calcular todos os valores de y estimado, ou seja, substituir lá na fórmula do ax mais b o x5, o x8, o x7, todos os valores e diminuir cada um desses valores estimados do valor real, ou seja, eu substituo lá no ax mais b no lugar do x5, então eu faço 0,86 vezes 5 mais 0,88, vai dar um resultado próximo de 6. Faço 6 menos esse resultado, vai dar uma pequena diferença, eleva ao quadrado. Faço o mesmo para o 8, para o 7, para o 10, para todos os resultados, todos eles ao quadrado, faço a soma de todas essas diferenças e divido por n, por 10. E daí extrai a raiz. Essa é a definição. Mas para não precisar fazer isso, já que esse y estimado eu obtenho daquela equação da reta, ax mais b, eu já posso substituir a equação da reta do ax mais b nessa fórmula, desenvolver o quadrado. Eu tenho essa fórmula aqui que é chamada de fórmula reduzida, embora visualmente ela parece mais extensa, mas algebricamente, passo a passo dela, o algoritmo dela é menor. Porque como eu já tenho a soma do y ao quadrado, eu já tenho o a e o b, que foram os valores calculados, a soma de y, a soma de x, eu só vou substituir aqui. Então, esse é o erro padrão de estimativa, é SYX. Então, olha, eu peguei o y ao quadrado, a soma dele, é a raiz. Então, lembra, raiz de a soma do y ao quadrado, 475, menos o b, que é 0,88, vezes a soma do y, 65, menos o a, que é 0,83, vezes a soma do xy, que é 473. E daí, multiplico os valores, diminui. Então, se você está fazendo algebricamente, faz aqui o produto do b vezes o y e do a vezes o xy. Depois, diminui tudo da soma do y ao quadrado e divide pelo n, por 10. E, finalmente, extrai a raiz. Então, aqui o resultado deu 0,94. Quem faz no Excel, lembra lá de colocar o parênteses do numerador, denominador. Denominador aqui é um termo só, não precisa. E dei o parênteses final da raiz. Então, deu 0,94. Esse erro, veja, ele deu 0,94, aproximadamente 1. É um erro pequeno. A soma de todos os erros, em média, deu 1. Então, é bem pequeno. Significa que os erros foram próximos de 0, 0, alguma coisa, que ao somar tudo não totalizou nenhum. Então, sempre quanto mais próximo o coeficiente de correlação for de 1, menor é esse erro. Se aqui tivesse dado 1 exato, aqui esse erro daria 0. Se aqui desse 0,8, por exemplo, esse valor provavelmente estaria maior, estaria 3, 4. Então, o erro, ele é mais próximo de 0 quanto o coeficiente é mais próximo de 1. Então, é isso que nós tínhamos visto na última aula, essas 4 fórmulas lá. Fórmula do A, do B, o coeficiente de correlação que substitui o diagrama de dispersão e o erro padrão de estimativa. E eu posso fazer pelo Excel, aqui eu usei o Excel só para fazer as contas algébricas, para mostrar para vocês. Poderia ter feito a mão, anotando no papel, vocês viram que até facilita, porque aproveita muitos resultados. Utilizando mesmo as ferramentas do Excel, como que você faz? Você seleciona aqui os valores de x e y, vai lá inserir um gráfico de dispersão, escolhe o tipo de gráfico de dispersão, aquele que tem as bolinhas, lá os pinguinhos. Aí vai construir esse gráfico, daí clica em nas bolinhas do gráfico, lá nos pontinhos, aqui ficaram quadradinhos, e aí você coloca para exibir a reta de tendência, ele vai exibir essa equação. Aqui eu coloquei para inserir a reta e já exibi a equação. Então, daí, esse número que está na frente do x é o A, observe o 0,86, e o número sozinho é o B, 0,88. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, para aparecer o gráfico. Então, olha,
quando você vai lá em inserir gráfico, aparece lá nos tipos de gráfico, gráfico de dispersão, esse XY, você vai sempre escolher esse tipo de dispersão, pode ser o primeiro. Quando você insere esse gráfico de dispersão, aí depois você consegue clicar ali nas bolinhas dele. Eu acabei já fazendo, que aqui eu tô sem o mouse, daí ele acaba dificultando. Mas enfim, você tem que selecionar todas elas ao mesmo tempo, olha, tá vendo? E daí clica no direito e vai lá, inserir linha de tendência. Quando você coloca para inserir linha de tendência, aí no tipo de linha aqui você já consegue colocar para ela mostrar a equação. Você clica para mostrar a equação. Daí, quando você coloca OK, ele vai aparecer a reta e já com a equação da reta, ou seja, aqui ele já me dá o valor do A e do B. Então, é um método de você conseguir fazer sem a necessidade de fazer a soma de todos os valores, as divisões. Então, o Excel faz já esse cálculo direto, mas nós temos as fórmulas para identificar cada um deles. Caso nós façamos na prova, por exemplo, lá que eu peço para fazer manualmente, vocês fazem pela fórmula, anota os valores, acaba facilitando também. Então, agora sim, vocês conseguem fazer esses exercícios. Então, tentem fazer lá. Olha, por exemplo, o número 1, ele pede o diagrama de dispersão, você vai construir o gráfico, vai ver que os pontinhos estão mais ou menos alinhados, e vai calcular o coeficiente de correlação, vai ver que vai dar próximo de 1, vai conferir, aqui em caso afirmativo, mas vai ficar afirmativo, já estou adiantando a resposta. Então, você vai observar que os pontinhos estão mais ou menos alinhados, depois calcula o coeficiente e verifica que é próximo a 1. Aqui ele pergunta se existe relação entre preço e demanda. Como que eu faço isso? Ou calculo o coeficiente de correlação e vejo que dá próximo de 1, ou construo o gráfico e vejo que os pontinhos estão alinhados. Depois, pede para estimar para x60 e para x120, ou seja, qual que é a demanda quando o preço é 60 e quando o preço é 120. Observe que esses resultados não estão contemplados na tabela. Então, eu vou achar a equação da reta e daí vou substituir 60, vou fazer o A vezes o 60 mais o B, e depois vou fazer para 120, o A vezes o 120 mais o B, vou ter dois resultados. Então, aqui no número 3, representar graficamente os pontos, vai fazer o diagrama de dispersão, vai observar que os valores ficam alinhados, daí vai achar esse ajuste, o AX mais B, e depois aqui também vai fazer a estimativa para 1957 e para 1958. Você vai observar que vai dar um valor próximo a 112 e a 85. Depois vai fazer para 1945 e 44 e comparar, verificar que também ficam valores próximos. Aqui ele já deu as somas, é só substituir na fórmula para achar o coeficiente de correlação e a equação de regressão, ou seja, o A e o B. E aqui também, esse é o x, o y, ele pede para calcular o coeficiente de correlação, o erro da estimativa, que lembrando que eu tenho que calcular o A e o B para conseguir calcular o erro, e ele pede se foi uma boa estimação. Então, como o coeficiente vai dar próximo de 1 e o erro próximo de 0, então a resposta será sim. Então, depois eu posto a solução desses exercícios, tentem resolver, quem tiver o Excel lá ou esse cálculo também, ele acaba conseguindo calcular de uma maneira mais rápida, mas habituem-se a fazer pela fórmula também, já que no trabalho e na prova nós precisamos fazer algebricamente. Então, em caso de dúvida, deixe um comentário. Muito obrigada, tchau, tchau!